Começa agora o programa Prata da Casa, na sua Rádio Fiscar 95,3 FM. Olá a todas e todos, Rádio Fiscar 95,3 FM, escute diferente. Começa agora, aqui no Estúdio 2 da Rádio Fiscar, mais um programa Prata da Casa. Um programa que tem como objetivo principal apresentar, reapresentar, mostrar de novo, evidenciar o que tem de mais rico na cena cultural, especificamente da música, da parte da música em São Carlos, que são os músicos, instrumentistas, compositores, cantores, figuras simpaticíssimas que a gente conhece de longa data e às vezes só conhece porque entra no barzinho, ele está tocando, não dá nem boa noite, nem até logo, mas o cara faz o som enquanto você toma a sua água com gás, água sem gás e outros líquidos mais tranquilamente, não é? E esse programa, o Prata da Casa, com esse barato de mostrar o que nós temos de melhor na cena musical de São Carlos, que são os nossos músicos, recebe hoje com muita satisfação o meu queridíssimo Celcinho Lopes. É isso aí. Grande amigo de longa data, filho de um amigo muito querido também, não é? E o Celcinho veio hoje bater um papo conosco, mas a melhor introdução é a música mesmo. Então o Celcinho vai executar um som para nós e já já nós voltamos com a nossa conversa. Que massa! Cara, antes de perguntar sobre a tua preferência dos instrumentos, eu vou fazer uma pergunta aqui no sentido bem de dar. Primeiro eu preciso contar, eu conheci o Celcinho bem menino. Bem menino, no aniversário do David Tanganelli, todo mundo fez um som para homenagear o nível do David e o Celcinho era um jovem cidadão tocando a sua guitarra e nós demos uma canja junto para homenagear o nosso amigo. Era um domingo à tarde, lá pelos idos de 2000 e qualquer coisa. E a ideia dessa pergunta é justamente pensar, Celcinho, pessoas da tua idade que curte o violão, curte uma guitarra, curte música, e de repente o cara está naquelas, ou vai se dedicar à música ou não vai se dedicar ao que vai fazer. Bueno, te pergunto, em que momento o Celcinho decidiu ser um músico? Como foi esse processo? Então, Influência, vontade, de onde veio isso? é o seguinte, quando eu era criancinha, assim, meu pai tinha um violão em casa. Aí eu falei assim, ô pai, se não tocar, eu quero tocar. Eu tinha uns 9, 10 anos. Aí meu pai falou, pô, nunca aprendi a tocar, gostei da ideia, ele colocou eu pra fazer aula, né? Aí eu comecei a fazer aula, fiz aula. Aí quando eu tinha uns 13 anos, assim, montei minha primeira bandinha na escola e foi. Aí, lógico, estudei,
Inclusive, eu passei aqui na Federal em matemática, Aham. acho que em 2006 e tal. Fiz curso técnico de eletrônica, curso técnico de mecatrônica, passei em matemática. Aí comecei a trabalhar, fazer estágio, eu sempre tocando, sempre tendo Claro. banda, as coisas. Aí aquilo começou a me dar uma depressão, não saía do sofá. Falei, "Ai, caramba, isso aquilo." Aí chegou um momento que eu falei assim: quer saber? Eu vou fazer o que eu gosto, que é mais fácil, sabe? Pelo menos, sei lá, esse negócio de ficar. Aí eu falei, vou tocar. Aí eu acho que eu tinha uns 21, que eu comecei a dar aula também, aí começou aí agora, desde os 20, 21 que eu vivo música, respiro música, durmo, como música só. E não dorme por causa da Não música? durmo. Você estava tocando em americano e veio direto. Ontem eu tava em Americana, viajei, aí cheguei meio cedo, bem cedo, 7 horas da manhã. Falei assim, se eu dormir agora, eu não acordo. Então eu fiquei lá assistindo a televisão, falei assim, agora eu vou. Ah, que da hora. Cara, e me diz uma coisa, Celcinho. Eu também vou querer falar a respeito de um trabalho muito bacana que eu vi que tu faz com uma banda, e a gente vai discutir isso um pouco mais para frente. Sim. Em termos de instrumentos, os estilos que tu toca e quais são os instrumentos que tu tá usando? Olha, eu comecei tocando violão, mas Uhum, tomei a picadinha da guitarra elétrica, né? Eu sou guitarrista. Se claro. falar que eu toco violão é mentira. Porque eu já peguei um violão já pra guitarrista tocar. Não sabe, não sabe se conter, tem que ter pedalzinho, tem que ter as coisas, tudo coisa pra guitarrista. Claro. Mas meu instrumento é guitarra. Uhum, Adoro muito o contrabaixo, mas não sou baixista. certo. Mas eu sou guitarrista. Meu negócio é É a guitarra, guitarra mesmo. só. É o que eu piro. Atualmente, qual o teu set de guitarras? O que que tu tá usando hoje? Olha, eu tenho uma SG, uma Uhum. Gibson SG de 77. Já faz 15 anos que tá Uau! comigo. Essa guitarra vai morrer comigo, ó, uma Gibson lá. Eu tenho uma Fender Strato, que é pau Uhum. pra toda obra, que eu dei uma turbinada nela lá e tal. Eu tenho uma Gibson, uma réplica de uma Uhum. Gibson semiacústica, que eu mudei a parte elétrica e tal. Eu não tenho condições de ter uma Gibson Claro. original. Aí eu lembro que uma época o Mac da Doce Veneno, o Sim, guitarrista, sim. ele tava trazendo umas guitarras pra cá, ele trouxe essa guitarra pra mim. Aí ele olhou pra mim e falou, porra, você se deu bem, porque essa guitarra veio boa pra caramba e tal. É uma guitarra muito bem construída, quem Claro. olha fala que é uma Gibson, sonoricamente é perfeita. E é uma Gibson, uma guitarra que eu sou apaixonado por ela também. E eu tenho um violão. É os instrumentos que eu tenho. Eu tenho uma outra SG também, que é mais. É uma segunda linha da Gibson, a Uhum. Epiphone lá. Que é porque eu tenho o cover do AC/DC. Isso, Que eu tenho o isso. cover do AC/DC, então eu levo duas guitarras sempre pra. Ah, você tá Claro, tocando, estoura uma corda, você tem a outra. É claro, uma preta, outra vermelha, aí você tem uma possibilidade maior de. claro, Visualmente falando, como é um claro, cover, né? Então claro. você tem duas guitarras pra poder. Mas, cara, e esse trabalho cover, eu quero realmente falar sobre ele porque eu assisti vocês e assim fiquei impressionado. Eu curto música e curto ver os meus amigos tocar Sim, sempre, mas isso não te tira o senso crítico. Aquilo que tu gosta, o que tu não gosta, sim, ponto, lógico. É, saca? E eu fiquei assim, vivamente impressionado com o show de vocês, porque tinha um amigo com quem eu tive uma banda há muito tempo, o Nandão. não, não. O Nandão era de uma banda punk e veio tocar blues comigo. Nós passamos alguns Sim. anos tocando blues juntos. E ele me mostrou o show do AC/DC. E quando eu vi o trabalho de vocês, cara, putz, a minha É, cabeça foi pro Nandão e pro DVD. Eu tava com a Anne e a gente, inclusive, ficou comentando isso. Eu te pergunto o seguinte a respeito do show. Vocês estiveram fazendo a apresentação desse show não só em São Carlos, mas fora da cidade também, né? sim, essa banda, na real, ela é de Campinas. Uhum, E só eu que sou de São Carlos. certo. Eu já trabalhei com o vocalista, que é o Tadeu. Quando eu tive um tributo ao Uhum, AC/DC, diferente do cover, aqui em certo. São Carlos. Aí a gente teve um problema com o vocalista e a gente ficou desesperado. O vocalista anterior, ele 11 horas da manhã ligou, ó, tô sem voz, isso, aquilo, aquele outro, se vira, eu não vou Bah! conseguir tocar hoje. 11 horas da manhã a gente ia tocar em Ribeirão à noite. Meu,
Entramos no Facebook lá, entramos... Bandas cover de AC/DC. Cara, você pode tocar? Cara, você pode tocar? Mano, isso aquilo, isso aquilo. Aí, de última hora, o Tadeu socorreu. Nem conhecia a gente. Foi na cara e Que coragem. massa! Rolou. Aí a gente falou assim, quer saber? Esse outro vocalista tá dando trabalho demais. Tadeu, quer fazer com nós e tal? Aí a banda, o tributo meio que foi diluindo e encerrou. Claro. Aí deu um tempo e ele já tinha bandas cover de AC/DC. Uhum. Na época ele chegou, acho que ter 3 bandas diferentes, só cover de AC/DC. Que massa, Ele cara. canta demais. Pô, Aí ele chamou, ele falou assim, tô aqui com você e tal. Isso aqui, você não pode cobrir uma data aqui do guitarrista da minha banda e tal. Aí eu fui lá e cobri. Aí eles explicaram. O guitarrista da banda deles lá tava dando uns trabalho também. uhum. Com data, não tinha muita responsabilidade. Aí acabou me chamando, falou assim, você não quer assumir e tal. Aí no meio do ano passado, eu entrei na banda. A banda já tinha 2 anos. Aí eu tô desde o meio do ano passado com eles. Que louco, Viajando cara. pra caramba. A gente tocou, Vocês tocaram em São Paulo também, né? tocamos em São Paulo final do mês passado. Final do mês Eu não passado, lembro isso o dia. eu vi a notícia. Cara, e esse lance do cover, pensando nisso, quando eu converso com o pessoal, eu sempre falo em 3 perspectivas, não é? Tu tem a música que o cara mesmo cria, faz as Sim. bandas que fazem as próprias músicas, você tem as releituras, não é? Que o exemplo que eu vivo dando para todo mundo é que se os Beatles ficassem todos em casa e desse tudo pro Joe Cocker cantar, eu estaria feliz da vida do mesmo jeito. As versões, às vezes a versão dos... Eu acho que ele aperfeiçoou, pelo menos pro sim. meu gosto, é óbvio. Tem muita gente que faz umas roupagens assim, Claro. das músicas que fica melhor que a original. Pois é, Bob Dylan Pois é. tem muita música boa, mas só que as músicas com os outros também. também tem isso. Você fala, nossa. E você tem o trabalho do cover, que na verdade é um compromisso bastante pesado, porque você tem que Sim. respeitar toda a criatividade tem que ser do fiel. cara, né? Aquela fidelidade e ao mesmo tempo a tua pegada de guitarra, o timbre de voz do cara, ele vai mostrar que também Sim. tem uma personalidade própria. Aí eu te pergunto uma coisa: o que é para um músico iniciante, para alguém que está começando, tá? O que é mais complexo? Fazer um bom cover, fazer uma releitura ou trabalhar com a própria criação? Porque nem todo mundo cria as próprias músicas. Sim, Tá? sim. O que eu acho, na minha opinião, que claro, é a tua mais experiência. que é mais complexo é criar uma música. Porque fazer uma releitura já começa a facilitar. Copiar uma coisa que já está pronta, Uhum, é só você copiar, já está lá. claro, Criar uma coisa legal, uma coisa boa, já é mais difícil. claro. Tanto que quando você estuda música e tal, parte de técnica de improviso é sempre depois que você já tem uma bagagem musical para poder improvisar. Se você tem técnica, você sabe escala, você sabe um pouquinho de teoria para poder improvisar. Você tem que ter uma bagagem musical para poder fazer, Claro. criar isso e aquilo. Então, para você criar, eu acho que respondendo a sua pergunta, na minha opinião, eu acho que é mais fácil copiar o que já tá feito. Perfeito, perfeito. Eu acho que é E mais através interessante. desse copiar, você vai desenvolvendo uma Sim, personalidade Você vai própria. pegando os seus estilos, você vai Claro. adquirindo timbre, você gosta, pelo menos eu gosto de vários guitarristas. Fala, gosta de qual guitarrista? Impossível falar que eu gosto de um guitarrista só. Então você pega um pouquinho daquele guitarrista, mistura com aquele outro, e Claro. aí você vai criando seu RG musical, Sim, pode crer. seu timbre, você vai criando as suas características. Pode crer. Nós ainda vamos voltar a falar, mas o Celcinho vai fazer mais uma canção aqui, que é para os nossos ouvintes se deliciarem mesmo com papo e com música. Massa, vamos ver. O que eu faço agora, hein? Essas coisas que eu faço aqui é meio que improviso. É umas coisas Claro. que eu acabo criando assim, é tudo. Inventa na hora. Pode mas crer. Vamos ver, eu e meu amigo aqui. Esse pedal aqui é fantástico. Vamos ver, sol. Celcinho e Lupe, a dupla. Celcinho isso. Lupe. Não Celcinho Lopes, mas. Vamos lá.
É isso aí. Celcinho, e como tu vê hoje, Tchê, a possibilidade de um músico como trabalhador? Te pergunto isso porque Sim. tu fizeste outros cursos, eu também tive um filho meu estava fazendo matemática, de repente desencanou de tudo, e, enfim, cada um sabe o que faz, Eu não cheguei a fazer, né? eu só passei. Não, ele fez, e o que me deixou louco, ele fez cálculo um e 2 e passou na primeira. No cálculo 3 ele reprovou, acho que 3 ou 4 vezes desistiu do curso. Bom, tá bom. Acaba estorvando, aí você não dá mais atenção E pro ele não negócio. toca violão, toca gaita também. Ah, pô, legal. Então, enfim, deixa eu te perguntar, Tia, como é que tu vê hoje o cenário aqui na nossa cidade, não só aqui, mas também trabalha em outros lugares, no estado de São Paulo e pensando no Brasil, para alguém trabalhar e viver só da música? Está muito complicado. Além de viver da música, não somente tocar, dar aulas, como é que tem esse universo para o músico hoje? Sim, eu acho que você falou da cidade em si, mas eu acho que a cidade em si é o reflexo de tudo que tá rolando. Claro. Não é fácil, não é difícil, não tá sendo, tá, tá bem complicado. O Uhum, cenário musical, cultural, tá cada vez mais fechado, uhum, tá cada vez menor, né? Fechado no ponto de não ter espaço, claro, né? Se tivesse mais espaço, haveria mais oportunidades para as pessoas. lógico, Eu acho lógico. que isso, isso acaba dificultando. Porém, se você vai lá, faz as coisas direitinho, certinho, não vai faltar trabalho. Claro. Porém, você trabalhando certinho, direitinho, correndo atrás, tá difícil. Tá um pouco difícil. Uhum, Aí, mas você acaba. Tá, você sobrevive. E fazendo uma coisa que você gosta, então você acaba, às vezes você tá trabalhando, você fala, pô, tô me divertindo, eu tô trabalhando, sabe? uhum, Então, mas para mim tá sendo gratificante. Eu tô cada vez mais tocando em várias cidades, conhecendo vários pubs, vários bares, vários locais de apresentações diferentes que eu nunca conheci, então claro. pra mim tá sendo muito bom. Poderia ser melhor, lógico, sempre pode. Sempre Sempre. você tem essa gana de querer sempre trabalhar mais, querer estudar mais e Uhum, aprender mais. Eu sou uma lógico. pessoa extremamente curiosa, então eu quero. Não, você vai ouvir da minha palavra, minha boca só um porquê. O porquê disso? Mas por que disso? Eu vou lá e eu quero saber. Eu Claro, sou até claro. chato às vezes por causa disso. Mas porém você vai acabando. Você vai trabalhando, você tem que Uhum, trabalhar. uhum, Então você não pode ficar reclamando, ah, tá difícil. Ah, se você não ficar nessa, você não sai de casa mais. claro. Então você nem. Mas Pode crer. tá complicado. O cenário Uhum, hoje tá difícil. Eu acho que não devagar. só Uhum, pro músico em si, pra cultura em geral. Os artistas, atores, teatro, essas coisas, tá tudo claro. cada vez mais fechado. No meio de uma crise econômica, normalmente a arte, a cultura é uma das primeiras As coisas que coisas você ser tem que tesourada, abrir mão, né? Cara, e eu te pergunto uma coisa, porque não somente tu é músico, como tu é professor de música. Então, Sim. pensando nos nossos ouvintes, é fundamental aprender também a teoria musical ou basta. Essa pergunta é para o sujeito que vai se profissionalizar na música, Sim. tá? É fundamental compreender a teoria musical, aprender a ler partitura, etc. Sim. Como tu vê isso na tua experiência? É o seguinte, é fundamental, sim. Você tem que Uhum, saber. É a mesma coisa, você toca, mas você não sabe o que você tá fazendo. Você faz um claro. acorde, você não. Você sabe que tá ali, tá bonito, tá agradando. Beleza, tem muita gente, tipo, autodidata, que toca Claro, muito bem. Tem muita gente que tem muita bagagem teórica, mas que não toca tão bem quanto, com claro, tanto feeling, com tanto claro. sentimento, quanto uma pessoa que não tem. Então, é bem. É raro as pessoas que têm esse feeling, essa Uhum, autodidata, esse dom mais uhum, forte. Mas é muito importante para um músico profissional que queira trabalhar com música em geral. Ah, eu vou fazer um freelance, eu vou trabalhar com não sei quem, vou trabalhar com outras pessoas e... Ah, pessoal, então toque seu papel, sua partitura, executa isso. suas anotações, executa isso. Ah, então tá, você pega o papel, você sabe executar. Claro, Só a teoria vai te dar isso. perfeito. Então é importante sim a teoria para o músico.
Perfeito, perfeito. Músico profissional. Para quem Claro. quiser tocar, tem muito aluno que é hobby, quer tocar, isso, aquilo, aquele outro. Então você acaba pulando uns passos, mas só que não tem Lógico. como você ensinar uma pessoa sem passar teoria. Mas você acaba, às vezes, Perfeito. passando uma música que ele gosta, e Claro. depois você acaba. Eu gosto muito de exemplificar teoria com músicas, pra ficar Perfeito. legal para os alunos. Porque não é fácil tocar um instrumento. Exige dedicação, estudo. Porque é uma coisa, é muscular, né? Então você tem Claro, coisas do seu dedo que você é. não consegue mexer. Então, as pessoas, a teoria perto da execução é mais fácil do que executar. Então você acaba tendo que passar. A cabeça da pessoa vai, mas o dedo não obedece. Então você fala, não, tem que ter paciência. Ó, os primeiros 6 meses, paciência. E é onde que o pessoal começa a fazer as aulas e desiste. Quem não tem paciência. Claro, Então Então, sempre tem um fundamento teórico no fundo. precisa ter. Sim. Tu falou que a cabeça pensa e o dedo tem dificuldade de executar. Eu estava escutando uma entrevista do Slash, ele falando sobre Jimi Hendrix, e ele disse assim que na experiência dele, Jimi Hendrix era o único cara que conseguia, que os dedos respondiam o que o cérebro Sim, pensava. sim. É interessante Eu isso. vi um baixista chamado Vitor Uten. Ele é um cara, Oh, é um eu cara escutei esse cara autodidata pra fantástico. caramba. Aí chegaram pra ele, qual escala que você usa, tal? Ele falou assim, ó, a única escala que eu sei é a escala diatônica. Diatônica não, é a escala cromática, que é... Aí, o que ele falou? Assim, tudo que eu canto, tudo que eu... na cabeça, eu passo por baixo. É exatamente isso que você falou. Meu, é fantástico. Tudo que você sabe cantar, pronunciar, o que você fala, você passa por instrumento. Claro. É um diálogo com... Nossa, é fantástico isso. Não, para as dicas de gaita de boca, eu dizia às vezes pro pessoal, escuta, assovia primeiro, depois você repete na gaita. Você canta a música antes de tocar, executar ela no instrumento. Perfeito. Bueno, como a satisfação se submete também ao tempo, nós precisamos encerrar o nosso programa e eu vou te perguntar uma coisa, vamos encerrar com a música, vamos fazer um blues rock em lá, que eu estou com a gaita em ré aqui, e aí a gente faz uma brincadeira como nós fizemos há alguns séculos atrás. Blusão chavão, né? Vamos lá. Isso aí. Improviso sem ensaio. É isso Até aí. a próxima. Grande Valeu. abraço a todas e todos.